Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje vou fazer um vídeo atendendo ao pedido de uma inscrita aqui do canal sobre uma série que está fazendo muita repercussão chamada Round Six. Eu vou falar um pouco sobre o filme, vou falar sobre as mensagens subliminares que ela traz e também o que tudo isso tem a ver com as escrituras. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou o Renato Chagas e hoje falarei sobre Round Six, Squid Game, Ojin Gil Gen. Acabei de gastar meu inglês, meu coreano. Acredito que já, por esse motivo, já mereço o seu like, a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito no canal. Isso vai me ajudar muito, pessoal. Vai me ajudar muito mesmo, de verdade. Então vamos à série. Vamos falar sobre a série, que é o que importa. A temática da série é totalmente em cima de uma competição de pessoas que estão totalmente endividadas, seja com agiotas, com bancos, sistema financeiro. Elas estão simplesmente desesperadas, elas não têm mais o que fazer. Famílias destruídas, pessoas doentes, então elas não têm mais a quem recorrer. Eu percebi, tendo visto o filme, que havia uma espécie de um recrutador, eu chamo assim, a pessoa que fez o primeiro contato. No caso, temos um protagonista que eu gostaria de chamar ele de 456, porque é o participante que leva esse número. E para não ficar falando os nomes em coreanos, eu vou acabar esquecendo, me embaralhando aqui. Então eu prefiro chamar pelo número, eu acho que fica mais fácil de identificar. Então o que acontece? Esse protagonista, ele vive com a mãe, ele é uma pessoa totalmente derrotada, endividada, ele vive às custas da mãe, ele não tem dinheiro, ele rouba o dinheiro da mãe, e a mãe doente, com problema de diabetes, continua sustentando o filho que é praticamente um derrotado, um apostador, joga em cavalos. Enfim, tenta ganhar a vida de uma maneira mais fácil, mais rápida, assim, no pensamento dele, né? Bom, o que que acontece? Ele não dá certo de jeito nenhum. Tem uma filha que não consegue manter, a guarda ficou com a mãe, então ele não tem nem a filha, não consegue viver, ele não consegue ser nada, ele mesmo se sente um zero à esquerda, um fracassado. O que que acontece? Isso atrai esse recrutador, acredito eu, que existem outros recrutadores, afinal, a quantidade de participantes do jogo é o número de 456, né? E o nosso protagonista leva esse número, 456, ou seja, ele foi o último. Mas eu acredito que deve ter vários outros recrutadores, porque uma pessoa apenas não seria suficiente. E também não sei se esses apostadores, esses competidores são da mesma cidade, de Seul, na Coreia do Sul. Pode ser que tenha de outras cidades ou de outras partes do país, não é muito mencionado sobre isso. Mas tudo bem, não é sobre isso que a gente precisa falar. Então, sabemos que são pessoas que realmente estão com problemas graves financeiros. E o que acontece? Esse recrutador, ele aborda as pessoas, como visto no filme,
fazendo um tipo de uma aposta, né? Onde a pessoa pode obter uma vantagem e rápida. E as pessoas, como já estão acostumadas, habituadas àquela situação de ganhar dinheiro rápido, ou apostar, ou fazer o que precisa pela sobrevivência, elas acabam aceitando o desafio. E pelo que eu entendi, pelo que eu compreendi, esse recrutador acaba que ele ou facilita, ou com o passar do tempo, a pessoa acaba ganhando ali um valor, se não me engano, 10 mil ou 100 mil wones, como eles chamam a moeda coreana, né? De pouco valor, tem muito zero, mas é uma moeda completamente desvalorizada. E, enfim, junto disso, eles acabam recebendo um cartãozinho. E nesse cartão existem uns símbolos, né? Que traz ali o símbolo do triângulo, o símbolo do círculo, do triângulo e do quadrado. E do outro lado, um número de telefone onde a pessoa deveria ligar caso se interessasse em fazer parte de um jogo de maior valor, uma competição maior que poderia resolver a vida dela. Isso conforme esse 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 essa pessoa que faz ali o primeiro contato propõe. Ok. Ah, isso, então, eu acredito que ocorre com todas as pessoas. E depois a pessoa retorna para sua casa e continua com os mesmos problemas. Então, no caso do nosso protagonista, ele tem o aniversário da filha dele, onde ele vai fazer uma visita, no caso, tenta dar um presente, não dá muito certo. A filha aparenta ser bem mais esperta, inteligente que o pai. Eles estão de viagem para os Estados Unidos e a filha já sabe que não vai ver mais o pai, porque o pai é um derrotado, não tem dinheiro, não teria condições de ir aos Estados Unidos. Mas também ama o seu pai e não gostaria de dar aquela notícia para o pai, porque isso ia deixar ele muito infeliz, sabendo que não poderia mais vê-la. Então, o que acontece? A vida segue para eles, entre derrotas e derrotas. Ele também, ele tem um amigo de infância que tem também uma mãe que tem um comércio, na verdade uma barraca, numa rua próxima onde eles moram, no mesmo bairro, né, um bairro bem pobre. E nessa situação ele vai e pergunta sobre o amigo de infância. E a mãe, vamos dizer assim, ela é orgulhosa e diz que o filho está estudando, fazendo faculdade, enfim, se formando, tem uma vida boa e tem muito tempo que não vê e, enfim, cria-se ali uma expectativa de que um é derrotado e o outro tem uma vida aparentemente melhor. Ok. Devido a uma situação em que a mãe do nosso amigo se agrava, que ela é internada devido a problema de diabetes e ela pode ter a perna amputada e o filho não tem condições nenhuma de pagar a cirurgia da mãe, ele se sente pior ainda do que já estava. E a mãe, uma guerreira, ela simplesmente sai do hospital caminhando e vai em frente como se nada tivesse acontecido. É incrível, o oposto, né? Uma senhora de idade com problema de saúde gravíssimo, tentando ir para frente enquanto o filho se sentia derrotado e não tinha força nem condição de fazer nada.
na cabeça dele ele já tinha aceito essa derrota. Ok, seguindo em frente, ele acaba ligando para aquele número onde uma voz, a gente percebe, né, no filme, pergunta o nome dele e a data de nascimento. Eu acredito que através daquilo ali eles conseguem ter acesso a tudo, se bem que eu imagino também que ele já era monitorado antes mesmo de ser abordado, não foi por acaso que foi abordado, né? Acredito até que ele já era seguido. Enfim, ele também antes ele tinha assinado um termo de que ele abriria mão da integridade dele física, ou seja, ele devia a um agiota muito perigoso, o qual fez assinar um termo que ele abria mão da sua integridade física, ou seja, o pior poderia acontecer para ele caso ele não pagasse a dívida. Então, por esse motivo, ele acabou fazendo a ligação. Ok. Tendo feito a ligação, ele deve ter recebido alguma instrução para hora e local para ser, no caso, encontrado, né? Chegou uma van e ele foi, no caso, identificado, deu a senha e adentrou o carro. Logo na entrada, ele percebeu que outras pessoas estavam dormindo, ele acreditou que era normal, e logo em seguida o carro se fechou e um gás de sono, ou gás do sono, fez com que ele adormecesse logo em seguida também. Claro que aquilo tinha um motivo para que ele não soubesse o itinerário para onde eles seriam levados. Nós vimos, nós assistimos, né? Eu assisti o filme, a série toda, né? E acredito que vocês aí que assistiram também, ou quem não assistiu e que vai assistir, então vai entender. Agora, por isso é importante ver esse vídeo aqui agora, para já, tanto antes quanto depois, ter essa base e entender o que realmente também aconteceu. Então, os carros, essas vans brancas, sendo dirigidas por funcionários vestidos de vermelho, eles foram diretamente para um tipo de um ferry boat, que é um navio que transporta automóveis, né, carros. Então eles saíam da, da, da cidade e iam para uma ilha distante, onde aparentemente não tinha como fugir. Eles ficavam realmente à mercê do que tivesse para acontecer, distante. Então, fuga praticamente impossível, gritos, enfim. Mas eles não sabiam por quê, porque estavam sedados, estavam dormindo. Quando despertaram, eles já despertaram numa espécie de alojamento e foram acordando pouco a pouco, né, conforme o seu organismo absorveu aquele gás do sono, então foram voltando a si pouco a pouco. E ali a gente vê o nosso protagonista, como eu disse para vocês, eu prefiro chamar ele de 456, né? E aparentemente ele era o último, porque no total de pessoas que estavam na competição eram de 456 pessoas. Então ele, no caso, recebeu o último número. E também vimos ali o competidor, um senhor de idade, eu acredito que por volta de 70, 75, talvez até 80 anos de idade, fazendo participação da competição e levando o número 001, então como primeiro participante. Estaria ele ali também competindo
pensando nos milhões, né, que logo em seguida seria dito falado no alto-falante, o que realmente aconteceu em seguida. Foi divulgado através do alto-falante que existiam 456 participantes e o prêmio seria de mais ou menos 45 bilhões de wones. É um valor muito alto em wones, porém a moeda desvalorizada. Mas, pelo que eu entendi, pelo que eu andei pesquisando, dá por volta de 40 milhões de dólares. É um valor significativo. Mas depois eles perceberam que apenas uma única pessoa, um único participante levaria esse valor. Esse valor não era para ser distribuído entre eles, era para ser uma disputa, uma competição. E, enfim, mas eles ainda não entendiam como o jogo funcionava. Então, eles estavam começando a se conhecer. O nosso amigo, o 456, o protagonista, encontrou seu amigo de infância que supostamente estava estudando, que supostamente estava bem de vida, mas não, ele estava ali também na mesma situação. Pior ainda, porque devia 100 vezes mais do que o nosso amigo. Na verdade, ele se meteu em mercado de ações, bitcoins, essas coisas todas, então o valor que ele devia era muito maior. Então, por esse motivo, ele também participava. Fizeram-se outras amizades no momento. Havia um estrangeiro, pelo menos um paquistanês, pelo que a gente pôde observar, era uma pessoa de bom coração, uma pessoa pacata, uma pessoa assim de uma índole boa, porém endividado, cheio de problema. Ele estava com a esposa, filho, que acredito que estava ilegalmente ali na Coreia, escondidos. Então ele tentava de alguma forma conseguir um dinheiro para o sustento da família, ou quem sabe até talvez conseguir o visto permanente para a esposa e para o filho e poder continuar vivendo ali naquele país. Bom, passado essa fase, eles foram informados que os jogos já iriam começar. E, num dado momento, eles tiveram já que passar para um cenário aonde teria o primeiro jogo. Esse primeiro jogo no caso, para dar o início à competição. Mas antes de eu falar, de entrar diretamente ao jogo, eu quero falar sobre a simbologia das pessoas que estavam vestidas de vermelho, as quais traziam um símbolo em suas máscaras. Por exemplo, tinha a pessoa de vermelho com a máscara com círculo, significa a letra O em coreano. O que carregava o símbolo, o triângulo, significa a palavra J. E o que carregava o símbolo quadrado significa a letra G em coreano, o que daria OJG, ou seja, O Jin Jyo Gen, que literalmente em coreano significa jogo da Lula. Então, essas são, no caso, é o significado que eles dão para a gente sobre essas letras. Porém, como muitas pessoas, especialmente as pessoas que costumam jogar, elas já identificaram aquilo ali como se fossem, se familiarizaram com aqueles símbolos, como se fossem símbolos do joystick no caso, o controle do PlayStation, né? Onde existem esses três símbolos, né?
o triângulo, o quadrado, o círculo e também o X. Claro que o X não faz parte do filme, mas demonstra que existe um jogador. Eu não entendo de jogos, eu não jogo, não sei, mas eu sei que tem muita gente que joga e já identifica. Então, alguém está no controle daquele jogo. O jogo não era aleatório, né? Não era apenas uma competição entre as pessoas, de uma forma que as pessoas simplesmente apostavam e seriam vencedor. E, claro, evidente, né, que aquela estrutura toda foi criada para que alguém tivesse o controle sobre aquilo ali. E isso aí a gente já vai ver para frente. Então, iniciaram o primeiro jogo, que se deu num cenário amplo, onde as pessoas, né, passando por um portão, começavam a observar aquele cenário grande, afinal eles estavam vindo de um alojamento e, né, diferente, enfim, tudo era novo. E diante daquela situação eles começaram a observar, né, cada um olhando assim, tentando reconhecer o local. E logo em seguida, uma voz do alto-falante já prenunciava o jogo, dizendo que aquele era o primeiro jogo, o nome do jogo se chamava Batatinha Frita 1, 2, 3, e havia uma boneca gigante que virava a cabeça. Então, quando ela virava a cabeça e cantava Batatinha Frita 1, 2, 3, eles deveriam avançar. Quando ela voltasse a cabeça para a frente, aliás, ou era o contrário, era o momento deles pararem. Quem não parasse seria eliminado. Eu vou usar o mesmo termo eliminado que foi utilizado no filme, vou usar aqui nesse vídeo, para que, além da identificação do que está acontecendo, eu não precise falar uma outra palavra que eu não posso falar. Mas vocês entendem como eles foram eliminados, né? Literalmente e brutalmente. As pessoas no início não conseguiam entender aquela situação, porque era uma situação inusitada e repentina. E o jogo foi prosseguindo, até que eles perceberam que realmente o que estava acontecendo, e se assustaram, apavoraram, tentaram voltar no portão, o portão estava fechado, e muitas pessoas foram eliminadas durante esse jogo. Há outros, mais frios, mais tranquilos, procuraram ter autocontrole e conseguiram seguir à frente. Tendo chegado o último à frente, inclusive o nosso amigo 456, o 001 também conseguiu, e outros também conseguiram, eles foram dados como vitoriosos do jogo número 1. E após isso, eles retornaram para o alojamento, onde foi apresentado um globo, e dentro desse globo transparente era depositado o dinheiro referente às pessoas eliminadas. E aí, aquele dinheiro ali, como eles disseram, caso houvesse desistência deles, aquele dinheiro seria enviado para as famílias das pessoas eliminadas, e quem quisesse continuar teria que continuar o jogo para poder disputar o montante que estava já no globo. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas ficaram apavoradas diante daquela situação. Realmente muito apavoradas, porque elas não esperavam por aquilo. Elas esperavam um jogo comum, um jogo talvez de baralho, um jogo um jogo qualquer, mas não, era um jogo infantil. Não poderia ser tão
impactante como foi o primeiro jogo. E muitos temeram por suas vidas, pela sua situação. E eles propuseram fazer uma votação para que, se fosse feito, a maioria escolheria se continuava ou não continuava a competição. Os organizadores dos jogos aceitaram a proposta e fizeram a votação. A votação é do início, quando começamos com 456 participantes, e até aquele momento ali, haviam apenas 201 participantes que estavam ali para decidir. Os outros eliminados já estavam fora realmente do jogo, e não só do jogo, né? Da vida também. E, diante do apavoramento, aconteceu a votação, que no final acabou dando 101 votos contra a continuação do jogo e 100 votos a favor. Ou seja, a maioria optou por parar de jogar. E, porque a maioria decidiu, a organização do jogo, que também tinha aceitado, acabou dispensando esses competidores para que eles retornassem às suas vidas, porém sem levar nada. Sem levar nada, simplesmente retornar com a mão na frente e outra atrás, já carregando tudo aquilo que eles haviam visto e vivido no primeiro jogo. Os participantes tendo retornado às suas vidas, nós voltamos para nosso personagem principal, protagonista, o 456. Ele voltou e observou, né, que nada tinha mudado. A mãe dele estava realmente precisando lá da cirurgia das pernas, e ele não tinha dinheiro. Ele saiu para tentar conseguir esse dinheiro, pediu para algumas pessoas que negaram a ele, uma coisa meio que normal de acontecer numa pessoa numa situação em que ele se encontrava. Ele procurou pela ex-mulher que, né, que já vivia com outro homem e mãe da filha dele, e, enfim, não conseguiu nada com ela, mas o novo esposo da mulher dele, tendo ouvido a conversa, acabou oferecendo valor para ele da cirurgia da mãe. Ele, em primeiro momento, acabou aceitando esse valor, porém com a proposta de que ele abandonasse a família e nunca mais viesse a visitar a filha. E ele demonstrou ali caráter, amor próprio naquele momento, e rejeitou dinheiro, acabou dando um soco na cara do marido da ex-esposa, enfim. Aí ele ficou revoltado, né? E não aceitou aquela situação. Não dinheiro para deixar de ver a filha. Não fazia sentido e não faz mesmo. Bom, voltando, ele acabou reencontrando aquele amigo dele de infância, aquele suposto que estudava muito, que era para supostamente estar numa situação diferente devido a mãe dele contar, aquela senhora que tinha a barraca de comida, de alimentos, né? E encontrou com ela e acabou não falando nada, não comentou nada. O filho também voltou para o mesmo local, observava a mãe à distância, porém não chegava porque sabia que não podia mostrar dar aquela decepção para a mãe também. Eles conversaram rapidamente, mas cada um tomou seu rumo
E numa noite chuvosa, ele tentou pedir dinheiro emprestado para um amigo de um restaurante, que também não conseguiu nada. E ele estava perambulando pela noite, parou num, num bar para beber, estava sentado numa mesa e, não por acaso, mas apareceu aquele senhorzinho, muito simpático ainda, por sua vez, né? O 001, dizendo que estava passando ali e estava visitando um amigo e ia ficar naquela região. Vocês vejam bem, no mesmo bairro que o nosso amigo protagonista, né? Muita coincidência, né? Não fosse tudo planejado. E na conversa que tiveram, acabaram bebendo um pouco de, eu acredito que seja uma cachaça, né? E dividiram um alimento ali, né? Um miojo, lamen, né? Que eles chamam, que é uma comida tradicional lá na Coreia do Sul, né? E o 001, o senhorzinho, disse que havia recebido novamente o cartão com a proposta e havia aceitado, que retornaria para o jogo. Diante daquela revelação do senhorzinho, o nosso amigo, o 456, ele também se viu meio que induzido a fazer a mesma coisa, porque ele já não tinha mais nada a perder. A mãe doente, a filha indo embora, então ele precisava mais do que nunca daquele dinheiro para poder tentar fazer a cirurgia da mãe, quem sabe ir atrás da filha, recuperar a filha. Enfim, ele acabou aceitando também, né? Tá. Ligou, mesmo procedimento, marcaram um local, passou a van, recebeu o gás, adormeceu, já sabia de tudo e foi. Antes, porém, eu esqueci de mencionar, quando eles foram colocados para fora, isso no retorno, ele passou por uma delegacia para registrar uma ocorrência e dizer o que havia acontecido, que ele viu pessoas sendo eliminadas durante o jogo e tal. E o pessoal da delegacia não levou ele a sério, porque o relato dele não tinha pé nem cabeça, ele não tinha prova, ele não sabia onde que era, quem era, nem nada. Então acabou virando um motivo de chacota dentro da delegacia, ele ficou revoltado com aquilo tudo e acabou abandonando a delegacia, deixando o cartão que ele, aliás, né, mostrando o cartão e tudo. Porém, naquele momento, um detetive de polícia lá dentro da delegacia passou e deu uma olhada no cartão. No primeiro momento, ele apenas observou, né? Como um bom detetive, ele observou, mas não disse nada. Ele olhou o cartão, não disse nada. E ele também estava com um problema particular. No caso, ele tinha um irmão dele que estava sumido há alguns dias. Ninguém sabia o paradeiro do irmão. Então, ele começou a se preocupar, né? Buscando ele como policial. Sabia como agir, porém não estava conseguindo encontrar o próprio irmão. E ele foi atrás do nosso amigo, o protagonista, perguntar se ele podia ajudar alguma coisa. Ele falou que naquele momento ele não podia ajudar ninguém, que ele estava precisando de ajuda, então não contasse com ele. Porém, o detetive não deixou barato, porque percebeu que tinha uma coisa a ver, porque o detetive já havia visto esse cartão é, com alguma ligação com o irmão dele. Tá. Então, quando do retorno dos participantes novamente para o jogo, né, para a ilha, novamente então eles entraram nas vans e acabaram recebendo o gás do sono e foram lá para o ferry boat para as vans serem transportadas até a ilha. Porém, o
detetive seguiu o carro, viu toda a movimentação e deu um jeito de se infiltrar, entrar na van e ser conduzido, enfim. Ele conseguiu entrar na ilha, se infiltrar e de uma forma que não fosse reconhecido. Depois conseguiu dar o jeito dele, já colocou ali um uniforme. Ele não sabia nada o que estava fazendo, mas ele tinha que dar o jeito. Enfim, ele acabou colocando uma roupa vermelha como se fosse um funcionário. Enfim, ele sabia que tinha alguma coisa ali de estranho ocorrendo e, quem sabe, ele poderia até conseguir descobrir o paradeiro do irmão. Tudo bem, todo o direito dele, ele tinha que fazer uma coisa, e afinal ele era policial também, né? Agora, voltando ao jogo, então essas pessoas foram novamente, retornaram lá para o seu antigo alojamento, que já era conhecido, etc e tal, e eles acabaram se revendo, né? E descobrindo que uma grande maioria deles tinha retornado, inclusive estavam se cumprimentando e vendo que não tinha outro jeito, que eles tinham que seguir em frente. E o melhor que eles podiam fazer dali para frente eram alianças, tipo, se a gente se juntar, um ajuda o outro, um protege o outro, estratégias de jogo. E depois, logo em seguida, através do alto-falante, foi revelado que por volta de 80 alguma coisa por cento, 83, 86% dos participantes haviam retornado. Isso dos 201 sobreviventes que abandonaram, que, né, na votação eles tinham optado por sair do jogo. Então, desses 201, 80 e pouco por cento havia retornado. Digamos uma média aí de 160, 163, 165 competidores. Mas esses números, assim, em si não importam. O que importa é que precisamos ver uma coisa. Havia um líder com uma máscara diferenciada, que realmente era o líder, ele demonstrava que era o líder. Ele fez um comentário muito importante. Ele dizia que as pessoas que não haviam retornado para o jogo, elas deveriam continuar sendo monitoradas. Então ficou assim no ar, tipo, por que continuar sendo monitoradas? Para não dedurarem o que viram lá dentro? Ou, quem sabe, monitoradas para que voltem numa possível segunda temporada? Então fica no ar essa pergunta, né? Por que serem monitorados? Eles não voltaram na primeira temporada, não voltaram para o jogo. Então preferiram, eles tinham medo, ficaram para lá. Será que retornam? Vão ser participantes de uma suposta segunda temporada? Será que haverá uma segunda temporada? Eu particularmente creio que sim, que sim. Mas vamos em frente. Então, logo, vamos dizer assim, dito que haviam voltado aquelas pessoas e tudo, mostraram novamente o Globo, que se encheu de dinheiro outra vez. E eles ali mesmo eles recebiam alimentação, era feita uma fila para receber alimentação, e também eles tinham os beliches onde eles dormiam, cada um tinha a sua cama e todos ficavam juntos. Porém, além do próprio jogo em si, haviam situações que, segundo as pessoas que manipulavam o jogo, elas colocavam uns contra os outros, faziam grupos, assim como aqueles primeiros
fizeram uma proposta de se unirem para se protegerem, porque aparentemente eles eram mais fracos, né? Um senhor de idade, mulheres e outros que não eram dotados de muita força, então eles procuraram se juntar para se defender. Já do outro lado, existia um outro nível de pessoas mais, não só fortes fisicamente, mas também com uma mentalidade mais perversa. E foram formando aqueles grupos, né, que acabaram tendo um embate, tipo, quando apagaram as luzes, que eles deveriam dormir para o dia seguinte participar do segundo jogo, acabou que esses mais fortes partiram para cima dos mais fracos e houve eliminação mesmo fora do jogo. Houve uma baixa, né? Então algumas pessoas foram eliminadas nessa noite. E isso criou um clima mais tenso entre os participantes, principalmente os mais fracos, né? Não bastando isso, esse clima de terror, não conseguiram dormir à noite e no dia seguinte começou o segundo jogo que se chamava Guarda-Chuva. Outro jogo infantil que aparentemente tinha que formar uma fila, eram 4 símbolos, né? 4 figuras lá e eles tinham que escolher, cada um escolher a sua figura. 4 pessoas desses amigos, no caso desse nosso protagonista, né, o 456, se juntando com um paquistanês, com outro amigo dele de infância, mais uma outra personagem que eu vou chamar ela de 212, porque ela era muito peculiar, era uma mulher muito ativa, até demais, ela queria estar em todas, ela falava demais, ela se expressava, ela namorava, ela fazia de tudo para obter alguma vantagem a seu favor, né? Então o que aconteceu? Eles acabaram se juntando e escolhendo, cada um escolheu um tipo de figura diferente para poder, digamos assim, não todo mundo escolher a mesma coisa e de repente pegar algo ruim. Então, dividiram. Olha, como é um jogo, um pouco de sorte faz bem. Acabaram que os 4 acabaram conseguindo passar a prova. Não foi muito fácil, não vou entrar mais em detalhes, senão está se estendendo demais, né? Porém, conseguiram, mas um pouco de astúcia de alguns, sorte de outros, malandragem de outros, enfim, cada um dentro do seu da sua característica própria de sobrevivência conseguiu, outros não. Muitos não conseguiram, muitos foram eliminados. Tendo-se feito isso, foram recolhidos. Uma coisa importante ressaltar também que na transição de um jogo para outro, eles eram conduzidos através de escadas, subindo ou descendo, e além de cores que, que havia nesses locais por onde eles passavam, haviam formas geométricas, as mesmas, né? O quadrado, o retângulo, o quadrado, o triângulo, o círculo, havia muitas formas e cores e portas que não se abriam ou se abriam para outra porta, enfim, era uma coisa complicada. E então eles retornavam para o seu local e aí aquelas pessoas que, no caso, não conseguiram, né, foram eliminadas, então o valor delas era depositado cada vez mais naquele globo que crescia o montante de dinheiro e, ao mesmo tempo, diminuía
o número de participantes. A coisa estava ficando mais afunilada cada vez mais. Para o terceiro jogo, ou na noite que era para ter o terceiro jogo, já temendo o que aconteceu na noite anterior, onde foram atacados, eles fizeram uma certa barricada, né, os amigos mais frágeis, vamos dizer assim, fizeram barricadas para que eles se protegessem mais caso fossem atacados à noite. E se propuseram também a fazer turnos de vigia, para que, caso alguém atacasse, uns podiam avisar os outros enquanto tentavam dormir um pouco. Eles sabiam que no dia seguinte haveria jogo e eles precisavam estar descansados. Felizmente, não veio acontecer porque, por astúcia de uma participante, ela acabou falando isso para o outro líder que atacava, dizendo que ele, da mesma forma que ele se sentia forte e visto como um líder, ele também poderia ser eliminado pelos seus próprios aliados. Isso fez com que ele também não dormisse e a coisa se equilibrou dessa forma. Outro fato que precisamos falar é a respeito de um infiltrado que ele tinha como profissão ser médico. E ele, com conhecimento, lógico, da administração do jogo, ele era utilizado para fazer alguns favores de medicina mais ilegal. Nem todos os eliminados eram incinerados. Alguns dos eliminados, eles eram, digamos assim, tinham retirado e havia um comércio ilegal de partes. Vocês sabem, estão entendendo o que eu estou falando. Vocês já viram o filme. Então, até isso acontecia. Do que era ruim, havia coisas piores acontecendo no mesmo local e utilizando essas pessoas que estavam lá para dizendo que havia tudo de uma igualdade que seria para ajudar. Mas enfim, vamos seguir. Para o terceiro jogo, houve um jogo chamado Cabo de Guerra, que eles foram compostos lá de vários grupos, onde, se não me engano, eram 7 grupos e eles faziam o cabo de guerra, né? Uma quantidade de pessoas de um lado, se não me engano, 10 pessoas, e 10 pessoas do outro. Então, aqueles mais fortes, né? Pensando, somos mais fortes, a gente puxa todo mundo. Do outro lado, mulheres, velhinhos, então é mais fácil. Porém, quando se usa a cabeça, o cérebro, a inteligência, isso ajuda bastante, né? Então, nossos amigos, vamos dizer assim, o protagonista e seus amigos seguiram no jogo, conseguiram. Porém, a metade disso daí foi, mais uma vez, eliminada. E cada vez mais o funil ia aumentando ou diminuindo. E assim foi jogo após jogo, né? O quarto jogo foi o da bolinha de gude, onde era para escolher uma dupla. Então foi esse quarto jogo é importante porque também aconteceu uma coisa, vamos dizer assim, aconteceu uma coisa que ninguém esperava, né? Havia um número ímpar
de pessoas naquele momento, uma quantidade ímpar. Se não me engano, 17 pessoas. E 17 não é ímpar. E o jogo era formado por duplas. Então, se conseguiram apenas 8 duplas. E uma pessoa acabou sobrando, ficando sem o seu par, sem a sua dupla para poder participar do jogo que se chamava bolinha de gude ou bola de gude. Essa pessoa, não tendo conseguido dupla, ela foi retirada, afastada, segregada, e todos já pensando na eliminação dessa pessoa. Porém, o jogo seguiu. O jogo destinava-se, na verdade, naquela dupla escolhida, no momento do jogo, eles ficaram sabendo que não era para jogar uma dupla contra outra dupla, mas sim uma dupla entre si, o que causou um espanto tremendo. Por quê? Porque ali tinha amigo contra amigo, casal, esposa contra o marido, vice-versa. Então, aliados contra aliados. Então, ali não tinha mesmo mais o que fazer. Era vencer ou vencer, porque senão seria eliminado também. E ninguém queria aquilo. E aquilo doeu, porque sabia que mesmo vencendo, teria o amigo ou aliado derrotado, sendo eliminado. Enfim, as coisas pioravam cada vez mais. Voltando ao nosso protagonista, o 456 acabou tendo como dupla o 001, aquele senhorzinho. Enfim, na dupla, o senhorzinho fingiu uma demência. Ele já havia dito que ele tinha um problema, um tumor na cabeça, inicialmente, e já tinha uma certa demência. Até aí tudo bem, porque, digamos que devido à idade avançada, isso poderia acontecer, ele poderia estar falando a verdade. Porém, ele utilizou aquilo ali como artifício para que ele perdesse para o oponente. Ele quis que o oponente o vencesse, mas não tão facilmente assim, ele foi conduzindo. E, tendo sido, vamos dizer, derrotado, ele deveria ser eliminado. O vencedor, no caso o 456, nosso protagonista, se afastou da cena e houve-se um disparo, onde todos imaginavam o que havia acontecido. Tendo isso, no caso do casal lá, uma esposa, o vencedor foi o esposo, né? Teve que eliminar a esposa, imagina a situação. E outros amigos, teve um amigo ali, que era o inteligente, o esperto, que infelizmente eliminou o paquistanês através do engano. Ele trocou as bolinhas de gude por pedras e fez com que o paquistanês se distanciasse do local até o momento do final do jogo. Quando ele retornou, o paquistanês descobriu que tinha apenas pedras dentro de um saquinho. E, mesmo sendo uma pessoa boa, uma pessoa que aparentemente não fazia mal a ninguém, quem disse que esse mundo aqui é justo? Acabou sendo eliminado. Restando poucos jogadores, ainda quando retornaram para o alojamento, descobriram de uma forma perplexa que aquela jogadora
aquela participante que não tinha dupla estava viva. Porque como mandava a regra, a regra dizia que tinha que ter, no caso, uma igualdade de oportunidade de competição. Como ela não tinha uma dupla para fazer, eles não poderiam, ela não poderia ser eliminada, porque não era não era uma igualdade. Então ela foi mantida dentro da competição. Para ela, no caso, foi uma vitória sem ter jogado e ela acabou rindo da cara de muita gente. Numa tradução do coreano original do filme, é pronunciado uma frase dizendo: eu não estudei muito, porém sou inteligente. Porque uma coisa é inteligência, outra coisa é ter estudo. São coisas completamente diferentes. E ela sabia que, talvez por antecedência, né, que ela, caso ela sobrasse, ela ia ter a ia ter aquela vantagem garantida por ela sem participar do jogo. Antes de eu falar do próximo jogo, o quinto jogo, chamado Ponte dos Cristais, eu preciso falar a vocês sobre os convidados VIPs, que são nada mais nada menos que as pessoas que dão suporte financeiro, talvez aquele dinheiro que se reúne lá no Globo. Então, eles tinham ali, vamos dizer, por direito, assistir aos jogos inicialmente em casa, através de telões, como um deles acabou citando, e depois participando, assistindo como já no local diretamente, né, mais próximos. E tinha como, no caso, um anfitrião que deveria recepcioná-los. Assim, eu acho que deveria estar combinado entre eles. Porém, o anfitrião ele acabou abdicando desse ato e ele, ele retirou, né, a máscara dele, colocou no local e solicitou ao líder que fizesse esse papel de anfitrião, que recepcionasse os convidados VIPs e desse a eles o que eles precisassem. E assim foi. Nesse meio tempo também, nós temos que, eu tenho que lembrar vocês, mesmo, né, vocês tendo assistido, que aquele policial que já estava infiltrado, ele já estava circulando lá por dentro já há muito tempo, fazendo muitas coisas. Ele conseguiu fotografar a documentação. Parece que os jogos já, ele entrou num arquivo. Aqueles jogos já ocorriam desde 1996, conforme mostra o filme, ou seja, praticamente aí muitos anos de que haviam aqueles jogos, né? E então, cerca aí de 25 anos, eu acho, eu acredito, que aqueles jogos já estavam acontecendo. E ele viu os arquivos, né? E ele, como policial, não podia permitir, ele tinha que obter cada vez mais provas e, de alguma forma, avisar a polícia para que intercedesse sobre aquilo e prendesse os responsáveis por aquela prática hedionda. Enfim, mas ele estava lá dentro ainda, ele tinha as provas, mas e o líder acabou descobrindo por uma falha dele, né? Na hora de atender um telefonema, o telefone tocou, ele foi atender e ele colocou o gancho, né?
O fone é na posição errada, ele era canhoto. E, enfim, o chefe acabou percebendo e perseguindo esse detetive da polícia, não é? Bom, então aí vamos para o jogo. O jogo em si consistia em que os participantes que ali ainda restavam, eles teriam que chegar numa altura elevada, eles tinham que caminhar por uma ponte de painéis de vidro e conseguir chegar do outro lado intactos. E caminhar sobre vidro era complicado. Foi avisado que um determinado vidro era resistente para o peso de até 2 pessoas, porém tinha vidro que não resistia ao peso de uma. Então, um passo em falso levaria a uma queda de uma altura que, né, a pessoa acabaria sendo eliminada. E assim foi, desenrolou, né, o jogo, novamente com trapaças, com um pouco de sorte, enfim, na verdade, o final acabaram sobrando apenas 3 pessoas que chegaram do outro lado quase que intactos. Acabaram atravessando, porém ainda chegou 2 homens, uma mulher. O nosso amigo protagonista, o 456, conseguiu ultrapassar. Outro que conseguiu foi seu amigo de infância. E uma coreana, ela também conseguiu ultrapassar, porém, no momento que eles conseguiram passar pela ponte, a ponte ela simplesmente foi detonada. Os vidros acabaram sendo explodidos e uma parte de um vidro bem grande acabou, né, ferindo essa participante. E então eles foram retirados de lá como vencedores do quinto jogo e foram para o descanso para poder participar do jogo final. Restavam então, no caso, 3 pessoas. E muito bem, enquanto eles foram lá para o local deles, para o alojamento que já era só para 3 pessoas, eles receberam como prêmio um jantar. E durante esse jantar, que eles poderiam comer à vontade, beber, porque eles não faziam uma refeição decente há muito tempo, eles estavam muito fracos, debilitados, então eles comeram e beberam, né, rapidamente, porém a mulher não conseguiu fazer porque ela estava mesmo muito mal. Um deles conseguiu ver que isso aconteceu e tentou intervir, mas infelizmente isso não foi possível porque o amigo dele acabou eliminando a nossa a mulher, que era a terceira, acabou eliminando a coreana, sobrando apenas os dois para o jogo final. Antes de eu comentar sobre o sexto e último jogo, eu preciso dizer a vocês, né, continuando o comentário, que o chefe, o líder do grupo, ele acabou fazendo uma perseguição ao detetive, pois ele tinha acabado de descobrir que o detetive tinha entrado lá nos arquivos, né, onde estavam todas as documentações dos jogos anteriores, e iniciou uma perseguição. A única maneira de fugir, no caso do detetive, foi através de nado, né? Foi a nado que ele tentou atravessar, e eles utilizaram uma espécie de um bote, uma lancha, para ir atrás. E ele fugiu para uma ilha, uma outra ilha, um outro local, onde ele pôde tentar
se resguardar, mas a velocidade do bote acho que foi mais rápida, eles conseguiram acabar alcançando ele. Ele ainda conseguiu subir no alto do monte para poder pegar sinal no celular e poder enviar toda aquela informação que ele havia filmado, fotografado, e poder enviar para a polícia. Inclusive, ele conseguiu até uma ligação com o chefe dele, porém não ficou muito claro, não ficou. O chefe dele não entendeu nada, estava horrível a conexão, enfim. Não sei se realmente ele conseguiu enviar todos os dados, não sei. Mas ele foi alcançado pelo Homem da Máscara e ele acabou acertando um tiro no Homem da Máscara, que retirou a máscara, e nesse momento houve uma revelação muito grande. O detetive descobriu que o Homem da Máscara, o líder, era o seu irmão que ele estava procurando esse tempo todo. E o irmão, no caso o líder, até propôs que ele se entregasse, viesse com ele, talvez fizesse parte daquilo tudo, mas o detetive, como policial, ele se recusou e preferiu, no caso, se jogar lá do alto do penhasco onde ele estava, e fica aquela pergunta: será que morreu, né? Então tudo a gente fica um pouco no ar, a gente não sabe, a gente não viu o corpo dele, então a gente não sabe o que aconteceu realmente com ele, se as mensagens foram enviadas para a polícia, se ele conseguiu sobreviver. Tudo indica que infelizmente não conseguiu, mas não temos essa certeza. Então eu acredito que realmente haverá uma segunda temporada e isso pode ser conclusivo. Quanto ao irmão que tomou o tiro, ele retornou, mesmo ferido, né? Ele teve que voltar porque os jogos continuavam. E no caso, ele, tendo voltado já para onde aconteciam os jogos, então determinou que os jogos começassem. E o sexto jogo era realmente o jogo da Lula. Era o jogo que inicialmente, que no início da série, do filme, onde começou, estava até em preto e branco, né? Era uma coisa antiga, onde eles eram crianças e faziam aquilo ali. E naquele momento, por, vamos dizer, ironia do destino, ou porque simplesmente era um tipo de um jogo que era comum, ou é comum, na Coreia, eles acabaram tendo que decidir quem seria o vencedor daquela competição, quem seria o eliminado, quem ficaria com o dinheiro. E então iniciou o jogo da Lula entre eles. E, enfim, eles se tentaram de tudo, enfim, não foi muito fácil. E acabou que o nosso amigo, o protagonista, ele acabou que estava vencendo, e na hora que ele poderia ter vencido o jogo, ele acabou desistindo do jogo. E ele não queria mais, ele não queria fazer mal ao amigo e simplesmente ia desistir do jogo. Porém, o amigo, sabedor da vida que levaria lá fora e por tudo que aconteceu e que ele fez de ruim e tudo, ele não quis destruir talvez o sonho do amigo também. Naquele momento ele acabou pensando direitinho e acabou se auto-eliminando. Acho que vocês viram o filme, se não viram, vão ver. Mas ele se auto-eliminou. Né? Acho que vocês conseguem entender. E então, diante dessa auto-eliminação do amigo de infância, o nosso protagonista, o 456, tornou-se o vencedor do jogo, no caso, tendo
e depois, posteriormente, levado de volta para as ruas lá de, acredito que de Seul, né? E foi jogado lá no meio da rua, porém com um cartão que pode ser de crédito ou débito, um cartão do banco com o valor integral do, da premiação. Porém, ele estava tão abalado, tão para baixo, tão destruído devido a tudo que aconteceu, tudo que ele viveu, tendo perdido tudo, que ele ficou um ano sem utilizar uma moeda daquilo que ele havia ganho. Quer dizer, o que ele tinha de ambição, de tudo, de mudar de vida e solução, ele não utilizou, durante um ano não utilizou nada. Mesmo porque o gerente do banco o procurou, falando que havia passado um ano e ele não havia movimentado a conta, e queria saber por quê, queria até dar alguns conselhos de como utilizar o dinheiro. Porém, para surpresa de todos, ele pediu cerca de 10 mil wones emprestado ao gerente do banco, o qual sacou da carteira e entregou na mão dele. Não vale muito esse dinheiro, parece que vale aí 5, 10 reais no máximo, e seguiu em frente. E depois ele começou a pensar direitinho, ver o que ia fazer, e o tempo foi passando e ele decidiu então mudar um pouco de vida, começou a utilizar um pouco do dinheiro, pintou o cabelo, se tornou outra pessoa, comprou algumas roupas e até comprou uma passagem que provavelmente seria para os Estados Unidos para ir atrás da filha. E no momento do embarque dele, antes, né, ele também tinha ido ao encontro, ele recebeu um chamado, um cartão, e ele foi ao encontro num local onde combinado, num prédio onde existia apenas num local, existia apenas uma cama e alguns aparelhos. E, para nossa surpresa, era o 001, aquele senhor de idade que estava lá, o qual contou toda a história, né? Era ele o anfitrião, o promotor de todo aquilo lá. Então eles questionaram, conversaram a respeito o porquê daquilo tudo. Então aquele senhor disse que ele já promovia aquilo há muito tempo, que ele dizia que da mesma forma que as pessoas sem dinheiro não conseguem viver a vida, chega um momento que perde a graça, da mesma forma a pessoa que tem muito dinheiro, que é rica, acaba comprando de tudo, tendo de tudo, que acaba enjoando e acaba perdendo o sentido da vida também. E ele, na idade que estava e com o tumor e etc e tal, ele acabou se reunindo com outras pessoas e promovendo esses jogos já durante muito tempo. E por isso era a diversão deles, né? Uma diversão muito bizarra, vamos dizer assim, para não pegar pesado, né? Muito, 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 é, muito difícil, né? Se tratando de pessoas. Então, o que aconteceu? Ele acabou explicando aquilo tudo e acabou, no caso, vindo a óbito ali, né? As máquinas, elas pararam, ele já estava no estado terminal. E o nosso amigo seguiu em frente, né? E, por incrível que pareça, o nosso amigo acabou recebendo um outro cartão com com os mesmos símbolos e um número de telefone. E ele estava nesse caminho a embarcar, provavelmente, para os Estados Unidos para encontrar com a sua filha. Dentro do Finger, onde se caminha, né, para dentro do avião, ele parou, pensou e retornou. Encerrou o filme dessa forma. Eu acredito que, através disso, ele também
tenha pensado muito a respeito de tudo. Acredito que ele não utilizava o dinheiro por sentimento de culpa, de tudo que ele viu, de tudo que ele passou, do amigo. É, ele acabou pegando uma criança que era o irmão que estava no orfanato da coreana, que acabou sendo ferida no jogo da ponte de cristais. Então ele tirou do orfanato, entregou para a mãe do, do amigo de infância, porque ele sabia que o rapaz não voltaria mais, né? E porém a mulher não ia ter filho, então ele deu um filho para aquela mulher e deu dinheiro suficiente para que ela pudesse criar aquela criança que não ia ter uma mãe, né? Estava no orfanato, então ele acabou tentando consertar as coisas através desse dinheiro. Então, de verdade, ele tinha um bom coração, porém ele descobriu tarde demais e viu que o dinheiro não era tudo. Enfim. E para finalizar sobre o filme, então ele fica a dúvida. Ele não embarcou, ele recebeu o convite para um novo jogo, fica a dúvida se haverá ou não uma segunda temporada. Na verdade, eu acredito que sim, porque a história toda foi, assim, digamos, bem feita, um sucesso, né, extraordinário, porém, os coreanos estão com dois sentimentos hoje em dia, um de alegria por ter conseguido bater uma outra série muito grande, La Casa de Papel, que estava em primeiro lugar, agora Round Six ultrapassou, então eles estão felizes por ter conseguido essa vantagem de estar em primeiro lugar na Netflix, né? Por outro lado, eles estão muito tristes porque essa série revelou a situação deles, como eles vivem na Coreia. É uma verdade, né? É uma realidade. E claro que pelo mundo aí afora, inclusive até aqui no Brasil, existem algumas situações bastante complicadas, bastante difíceis que agora sim, ó, sobre a mensagem subliminar é o seguinte, o que tenta se passar é que praticamente vale tudo para se conseguir um montante de dinheiro, que dinheiro resolve tudo, então vale tudo, mentir, enganar, trair, passar por cima de valores, ignorar a família, deixar pessoas de fora de lado. Então, subliminarmente, isso parece ser bom, quer dizer, conquista da vitória, conseguir dinheiro a qualquer custo, sobre, é, sobressaindo sobre qualquer empecilho que haja, não importa se seja familiar, seja de amizade, qualquer vínculo é destruído, os valores não existem. Mas não é assim. Não é assim. Agora, falando sobre as escrituras já dizem desde o início. O nosso Criador fala que do suor do nosso rosto comeremos, viveremos e felizes seremos. Então, independente da nossa situação, que todos nós temos problemas, dificuldades, e não importa qual seja, a gente tem que viver dignamente, a gente tem que ter amor ao próximo, a gente tem que ter respeito à família, respeito às pessoas, respeito ao ser humano, tentar ajudarmos uns aos outros sem ter que recorrer a artifícios que aparentemente te dá uma vantagem a mais, porém ela acaba tirando a sua paz, talvez a sua liberdade, talvez até a sua própria vida. Então, pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, me desculpem alguns erros, algumas coisas que talvez eu tenha pulado, mas
vocês sabem, é uma série inteira falado nesse tempo, né? Talvez eu tenha me prolongado no vídeo, porém eu tentei, no caso, não só realizar o pedido da, da inscrita do canal, como a vocês que estão assistindo também. Caso vocês também tenham uma outra sugestão, por favor, fiquem à vontade para fazer sugestão. Vamos manter esse vínculo, essa interação entre a gente. Mais uma vez eu peço a você, deixa o seu like, faça sua inscrição caso não seja inscrito, reveja o botão de notificações, porque às vezes ele não está funcionando. Então, mesmo que você já tenha, vá lá, desative ele e reative. Por favor, eu peço para vocês. Isso me ajuda muito, muito aqui no meu canal. Isso me ajuda a impulsionar, e o YouTube consegue me fazer com que eu vá a mais outras pessoas e possa levar palavras de fé, de confiança, palavras que podem mudar a vida de uma pessoa e principalmente conhecer o Criador, buscar nossa salvação. A situação não só no país, Brasil, de outros países, pelo mundo todo, está bem caótico. Precisamos nos unir, precisamos de oração, precisamos orar enquanto há tempo. Muito obrigado a todos vocês, eu agradeço muito, desculpa mais uma vez pelo vídeo extenso, mas eu peço a vocês que me ajudem, por favor, eu peço, porque vocês vão estar me ajudando a chegar a outras pessoas e essa é a minha intenção. Muito obrigado, até o próximo vídeo.